Boa noite. Boa noite, gente. Muito bom estarmos na casa do Senhor, para alguns de nós, pela segunda vez nesse dia. E agora, para a gente começar aqui uma série de mensagens desse tema tão bacana que é a família. Se a gente fosse falar aqui, ou tentar contar algumas histórias de família, se a gente fosse falar, vamos contar só história engraçada aqui de família, é bem possível que você tenha alguma história bem curiosa, algum membro da família, né, que tem sempre uma história curiosa, alguém que tem algumas manias em casa, não é verdade? A gente poderia passar aqui um bom tempo falando essas coisas. As histórias de crianças, né, que os pais aí sabem dessa arte, esse desafio de educar crianças. A gente estava falando um pouquinho hoje na classe com os casais, falando justamente desse grande desafio. Eu estava me lembrando que algumas coisas a gente combina com as crianças em casa, né? Quando a gente vai fazer visitas, por exemplo, a gente combina tudo direitinho, né? Para não deixar furos. Fala, olha, se comporte assim, se comporte assado, não fale essas coisas, né? Fica calminho, né? Procura, né? Relaxa. Chega lá, dá tudo errado. Né? De vez em quando sai uma frase, um negócio que a gente... poxa, essa a gente não tinha combinado. A Eliane está ali do meu lado aqui, e eu vou contar uma historinha que aconteceu. Nós fomos almoçar na casa de uns irmãos aqui da igreja, família muito querida, e quando nós saímos de casa, já fazendo aquelas orientações. Olha, assim, não fale isso, não come com a boca aberta, não fala de boca cheia, coisas que vocês sabem. Beleza, estamos nós no almoço, conversa vai, conversa vem. De repente, sabe aquela hora que está todo mundo em silêncio? Que o Chaves fala aquelas coisas na escolinha, lembra? Então, na hora que estava todo mundo em silêncio, a Ana me vai e fala assim: mas está demorando essa comida, hein? E aí a gente falou assim: essa a gente não tinha combinado, mas já aprendemos, acrescentamos lá no nosso repertório. O Léo, numa das orações aqui, ele falou sobre a possibilidade da família estar firme, né? O projeto de Deus é família. Agora, quem é que pode destruir uma família? A própria família. Eu vou falar uma frase aqui, que ela vai nos acompanhar ao longo dessa série. Eu queria, por favor, que você refletisse a respeito dessa frase. A princípio, você pode até não aceitá-la de imediato, mas eu queria que você pensasse junto com a gente nesse mês. E essa frase eu venho repetindo ela já há algum tempo, desde os tempos em que eu era pastor de juventude. E a frase é a seguinte: a igreja não pode reconstruir o que o lar destruiu. Eu vou repetir. A igreja não pode reconstruir o que o lar destruiu. Eu acredito que Deus possa. Deus pode tudo. Deus pode refazer, reconstruir, renovar. Pode. Do chão, das pedras sair. Mas a igreja não pode. E aliás, irmãos, nem é justo com a igreja. Não é papel da igreja. Não é papel da igreja consertar o que um pai fez ao longo de toda uma vida com seus filhos. Não é papel da igreja consertar o que o marido fez com a sua esposa, o que a esposa fez com o seu marido ao longo de toda uma vida. Não é papel da igreja. A igreja não existe para isso. Não é papel da igreja educar filhos nos caminhos do Senhor. Não é. A igreja é uma parceira em tudo isso. Ela é um instrumento de Deus em tudo isso. Mas ela não é responsável por isso. Portanto, a história que é destruída dentro de uma casa, a gente não pode colocar na conta da igreja. Querer que a igreja conserte o que a gente não fez em casa. Ou querer que a igreja conserte o que a gente vem fazendo ao longo da nossa história como família de maneira equivocada. Então, guarde essa frase para a gente poder, pense nela.
Eu quero mostrar algo para vocês a partir de hoje sobre o papel da família. Lógico, não tem como falar de família a não ser falar sobre o papel da família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler todo este capítulo. São 25 versículos. Deuteronômio capítulo 6, diz assim, você mesmo sentado pode acompanhar a leitura, você em casa que nos assiste, nos acompanha neste momento de culto, abra sua Bíblia também. Se porventura você não tiver com a Bíblia à mão, acompanhe a leitura que eu vou fazer nesse instante, de todo o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deixa em primeiro lugar eu explicar por que escolhi esse texto para essa série que eu chamo aqui de educação descontinuada. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção da igreja para um tipo de formação, de educação que não pode ser interrompido. A educação ela precisa ser continuada. A educação de filhos, a formação dos filhos, a formação cristã dos nossos filhos, ela precisa ser continuada. Então, às vezes a gente se pergunta, ou as pessoas perguntam, mas até quando? E percebam que Deus diz para Israel, nesses 2 versículos aqui, quando, até quando, Israel, você vai ter que ensinar isso para os seus filhos? Olha, você vai ensinar para os seus filhos, para que os filhos de seus filhos ensinem para os filhos deles, ou seja, todos os dias da sua vida. A educação a qual Israel estava imbuída de fazer, era uma educação que deveria ser continuada, não poderia ser jamais descontinuada. É por isso que eu escolhi esse texto. Continuando a partir do versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vamos ler o versículo 4 juntos, irmãos? Vamos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Depois eu explico porque a gente lê junto esse daí. Versículo 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças, que o Senhor, que foi Ele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, seu Deus, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá, diligentemente,
guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, todos, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é com temor e tremor que lemos a Tua palavra nesse instante. E no que diz respeito à formação, à educação dos nossos filhos, ao ensino da Tua palavra para os nossos queridos familiares, nós estamos diante de uma grande responsabilidade, de um grande desafio. Continue a nos moldar o coração e a mente, nos reconduzindo para a Tua vontade cada vez que nos desviarmos dela. Esteja a Tua mão sobre nós. Fale um pouco mais ao nosso coração nessa noite, uma vez que a Tua palavra fala por si só. Nós pedimos a ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Qual é o conceito da educação continuada? A ideia é a seguinte: a ideia é que todo indivíduo precisa continuar se desenvolvendo. Todo profissional chegou num determinado patamar da sua formação, ele não deve se estagnar por ali e avançar, procurando sempre se aperfeiçoar e melhorar em qualquer área da vida. Então tem se falado muito da educação continuada no Brasil, na área da saúde, na área do direito, em algumas áreas muito específicas, estão um pouco, na medicina principalmente, estão sempre falando sobre isso. É um projeto mesmo, uma vertente do governo, do Ministério da Educação, que tem falado sobre isso já em alguns meios. E lógico, nós sabemos que isso é muito bom. E pegamos essa ideia então para pensar assim: e o slogan, ou um dos pensamentos centrais da educação continuada é o seguinte: porque nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Eu gosto muito de um pensador, falo sempre nele aqui, Dr. Mário Sérgio Cortella, e um dos livros que li deste autor que mais mexeu comigo foi um livro que tem o título Não Nascemos Prontos. Tem uma parte do livro, eu creio que eu já tenho repetido, já tenho falado, mas vou repetir, peço licença para você que já ouviu. Mas tem uma frase desse livro que diz o seguinte: quando alguém fala com ele: olha, eu já estou velho, não aprendo mais, eu já estou gasto. Já viu essa expressão? Alguém diz: eu já estou gasto na vida. E ele fala o seguinte: não, isso não é verdade. Gente não se gasta. O que se gasta são coisas. Então ele fala o seguinte: gente, coisas como televisão, geladeira, luz, computador, os equipamentos, eles nascem prontos e vão se desfazendo, se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. E ele diz assim: hoje eu
Mário Sérgio Cortella, sou uma versão ampliada do que eu fui ontem. Não sou inédito, porque ontem eu já existia, mas hoje eu sou uma versão ampliada, e nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender e aceitar o fato de que hoje nós aprendemos alguma coisa, vimos alguma coisa além do que ontem, algo a mais do que ontem. Isso precisa nos ensinar, nos ajudar a ver que nós estamos melhorando, que nós estamos agrupando conhecimento, e conhecimento faz falta. Quando eu fiz uma dinâmica certa vez na Igreja Presbiteriana Central de Campinas, a mesma que nós fizemos aqui no acampamento de carnaval, aquela Pais e Filhos, teve uma pergunta de uma jovem. Eu falei assim, eu vou levar essa pergunta para sempre comigo, nessas dinâmicas. E a menina perguntou o seguinte para o pai: pai, você sempre nos diz lá em casa que nós temos que aprender coisas novas todos os dias. Pergunto, o que o senhor aprendeu no último ano que é digno de ensinar para a família? Falei, que coisa fantástica. O que eu e você aprendemos no último ano, vamos pensar no último mês, na última semana, que seja digno de ensinar para a família? Ou seja, como é que os meus filhos vão perceber que eu estou aprendendo ainda? O que eu aprendi agora, recentemente? Ou será que eu estou a caminho da aposentadoria? Não sei se ela vai acontecer para mim, né? No Brasil a coisa é bem difícil nos últimos tempos. Mas será que eu estou a caminho da aposentadoria entendendo o seguinte: não, já cheguei no meu patamar, vamos esperar só a vida chegar no seu final e dá tudo certo. Isso é uma covardia sem tamanho. A Bíblia não requer isso. A Bíblia em momento algum fala sobre isso. A Bíblia nos coloca gente trabalhando para Deus e com Deus o tempo inteiro. O próprio Cristo disse isso. Jesus falou assim: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a maneira como isso foi escrito no Evangelho era para significar o seguinte: que Deus continua trabalhando ainda hoje. Hoje, mês de maio, está trabalhando. É isso que significa o que Jesus falou lá. Mas às vezes a gente se entrega muito diante de algumas circunstâncias da vida. E às vezes isso tem caído no colo da família. Porque alguns abrem mão dessa tarefa dinâmica. Quando a gente fala em educação continuada e olha para Israel como o povo de Deus, eles nos mostram, essa história aqui nos mostra que a educação continuada vem de lá. Essa história vem de longe, com Deus falando com o seu povo: olha, está vendo isso aqui que eu estou te ensinando, que eu estou falando com vocês? Ensina para os seus filhos, para que eles possam continuar a aprender, para que eles nunca se desviem. O Salmo 78 fala isso. O Salmo 78, quando Deus fala através do salmista, ele vai alertar: para que vocês deveriam ensinar isso para os filhos? Para que esta geração não seja como a geração que passou. Esse é o ensino. Nós vamos falar sobre esse salmo qualquer domingo desse aqui. Mas Israel nos mostra isso. E quem é esse Israel? Esse é Israel que está a caminho da terra prometida. Esse livro de Deuteronômio é o discurso final de Moisés. Moisés chega às margens da terra prometida e agora ele vai recapitular algumas coisas. Tanto é que quando ele diz estas palavras, que essas palavras? Tudo que ele já falou. Capítulo 5, se você olhar a sua Bíblia um pouquinho para trás aí, você vai achar a repetição dos 10 mandamentos. É a repetição da lei. Moisés está recapitulando tudo de novo. Agora é hora de entrar para a terra prometida. É hora de tomar posse disso. Moisés então faz o seu discurso final. Esse povo a caminho da terra prometida. E quando a gente olha para Israel, não dá para imaginar que não seja uma nação familiar. É uma nação formada por famílias. Chame lá os chefes de famílias. Então o chefe de família tinha que ir lá. Surge lá a partir da família de Jacó, as famílias. O Israel nasce a partir dali. São as 12 tribos de Israel, 12 famílias. E assim vai, é uma grande família, o Israel. Israel começa a crescer quando Jacó vai para o Egito com 70 pessoas, era uma família de 70 pessoas. Ou seja, a família está em tudo isso daqui. Nós vemos lá no Éden uma família. Deus começa tudo a partir de uma família. Nós vemos a família se degradando de Gênesis 3
até o final, até Gênesis 12, quando Deus de novo chama uma família de Abraão e diz: agora vamos colocar esse negócio nos trilhos, a partir de uma família. Todo o plano de Deus passa pela família. Quando ela é interrompida, quando a educação passa a ser descontinuada, quais seriam os perigos? Existe um mal nos nossos tempos, ou nesses dias, a palavra que eu mais gosto de usar para isso é terceirização. Vou falar um pouquinho sobre ela. Mas eu quero olhar primeiro para esse texto. Esse texto tem duas divisões básicas, irmãos e irmãs. Versículo 1 ao versículo 9, dá uma olhadinha aí. Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos o grande mandamento. O grande mandamento. E Deus tem uma parte aí desse mandamento, que é algo central na história do povo de Deus. Foi o texto que nós lemos juntos. Eu falei assim: olha, leia aí esse texto juntos. Versículo 4, não foi isso? Nós lemos? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão ela é conhecida por Israel como o Shema. Shema. O Shema, na verdade, é só o ouve. Existem duas ordens nesse texto enorme de 25 versículos. Apenas duas ordens. A primeira ordem é esse ouve. A segunda ordem é lá embaixo quando fala guarda, cumpre em guardar tudo isso. Duas ordens apenas. O que significa o Shema? O Shema era a parte central da história dessa relação com Deus e seu povo. Em hebraico, esse nome, ou essa expressão seria Shema Israel, Adonai Eloquenu Adonai. Ou seja, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Gente, isso está na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. É a única coisa que Israel deveria aprender. Tem uma história muito bacana de uma historiadora contando que depois da Segunda Guerra Mundial, um judeu naturalizado norte-americano resolveu sair pelos orfanatos na região da Segunda Guerra para resgatar as crianças que estavam lá. E ele saiu então batendo de porta em porta para tentar achar as crianças. E a maneira como ele achou, que ele encontrou para que as crianças tinham medo. Então, ele chegar e trazer para perto, vou levar daqui, elas morriam de medo. Ele chegava diante das crianças e ele recitava o Shema. Ouve Israel. Nosso Deus é o único Deus. E as crianças judias repetiam junto com ele e vinham para perto. Isso está no coração da criança judia. Isso está no coração do povo judeu. O Shema, o centro da lei, o centro do relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso fazia toda a diferença. Se a gente pegar todos esses 25 versículos aí, nós vamos aprender 3 lições muito básicas. Israel deveria servir ao Senhor com integridade, fidelidade e exclusividade. Essa é a grande lição aqui. Como é que vocês têm que servir ao Senhor? Com fidelidade, sendo fiéis a Deus. De que maneira? Integralmente. As leis de Deus falavam do relacionamento com Deus, mas falavam de relacionamento entre os homens também. É a lei integral, é a vida toda, é tudo que diz respeito, que compete à vida desse povo. E a exclusividade, não dá para negociar carinho com outros deuses. Não dá para flertar com outros deuses. Essa é a única questão elementar desse relacionamento. E o grande problema de Israel. Agora, saindo um pouquinho dessa relação aqui do texto de Deuteronômio, e já pegando um pouquinho de aplicação para isso, alguns perigos que nós corremos hoje quando nós não cumprimos a educação continuada. Algumas armadilhas que nós pais caímos. A primeira delas é o que a gente pode chamar
de confundir, deixar nossos filhos confundir direitos com vontade. Quando a educação é descontinuada, a gente corre o risco dos nossos filhos confundirem direito ou vontade com direito. Ele tem a vontade, mas ele acha que ele tem direito. Tem vontade de fazer alguma coisa, mas ele acha que tem direito. Tem vontade de ir em algum lugar, de ir numa festinha da escola, mas ele acha que ele tem direito. Percebam a armadilha e a gente cai nesse negócio? De vez em quando tem alguém perguntando: estou passando uma dificuldade danada lá em casa, porque discutimos, porque meu filho falou isso e isso, e nós rebatemos, a gente foi duro aqui, mas a gente não sabe até que ponto a gente pode continuar. Pera lá, a turma está confundindo vontade com direito? São duas coisas completamente diferentes. Deixa eu falar de um segundo problema que a gente, uma segunda armadilha: compensação paterna e materna. A gente às vezes é ausente, trabalhamos demais, corremos demais na nossa vida, temos uma agenda louca, paramos pouco tempo em casa, corremos atrás de muitas coisas, e aí, para compensar a nossa ausência, a gente dá coisas. E a gente deixa a vida rolar. Para compensar a fraqueza paterna e materna, ou a deficiência que nós apresentamos. São armadilhas. Porque Deus fala: até quando vocês vão ter que ensinar os filhos de vocês? Para sempre. A guardar os meus estatutos, os meus mandamentos. Vocês vão ter que ensinar essa meninada a viver. Vocês vão ter que educá-los segundo os meus padrões. É o que Deus fala para Israel. Vocês vão educar os nossos filhos, os filhos de vocês, segundo os meus padrões. Não é só os padrões de vocês. A frase que o pastor Diego usou lá no acampamento, eu falei assim: Diego, essa frase é nossa há muito tempo, né? Dar autoridade para quem não tem maturidade. A gente acrescenta o seguinte nessa frase: é uma irresponsabilidade dar autoridade para quem não tem maturidade. O que você quer fazer, meu filho? Você quer parar de estudar ou quer continuar estudando? Como assim? Te delega para quem não tem maturidade a autoridade? Infelizmente, eu tenho conhecido pais que se tornaram reféns dos seus filhos. Reféns. Só falta arma no peito. É bom falar sobre essas coisas, né? Não, não é. Vai ser bom esse mês. Outro perigo: não estabelecer limites. Nós estamos a cada dia sendo dominados por uma geração que não tem limites. Não sabem que os limites são extremamente importantes. Gente, os limites são libertadores. Mas como assim, pastor? Vamos pensar num campo de futebol. O campo de futebol tem ali aquela parte ali onde a coisa principal, o futebol, vai acontecer. Tá, e aí? Cara, dentro daquelas 4 linhas você pode fazer qualquer coisa. Você é livre. Mas e fora? Fora não acontece no jogo. O jogo só acontece nas 4 linhas. Os limites são libertadores. Nossos filhos precisam de limites. A gente tentando dar limite já é uma luta. Não é? Não é verdade? A educadora Stânia Zaburi fala, por exemplo, que a primeira palavra que a criança aprende é não. Então fique tranquilo. Já ouviu não? Fique tranquilo. A Ana matava a gente de vergonha às vezes. A Ana aprendeu a falar não muito cedo. Então, quando a gente passava muitas vezes no carrinho de supermercado, a gente estava andando pelos carrinhos pelo mercado, e alguém passava e falava: nossa, que menininha bonitinha. E aí a Ana falava:
Oi, ó, a pessoa vem e se derrete, né? Oi, que linda! E a pessoa fazia uma outra perguntinha e ela falava, não, e virava a cara. Senhor, falei, desculpa. Não, está tudo bem, é criança. Não, elas sabem falar. Gente, seus filhos sabem falar não. Fiz uma pesquisa com adolescentes, um tempo atrás, e de várias perguntas, algumas perguntas eram o seguinte. Uma das primeiras perguntas era assim, seu pai assiste o que você assiste na TV? Ele sabe o que você assiste na TV? Ele acessa o que você acessa na internet? Tem suas senhas? E a maioria esmagadora da criançada disse, não. Os pais não têm controle, não fiscalizam e não têm acesso. Beleza. Mais umas 3 ou 4 perguntas e colocamos outra perguntinha lá no meio. Você gostaria que os seus pais vigiassem o que vocês fazem na internet, no computador? A mesma maioria que disse que eles não olhavam, respondia que sim, que queria que eles olhassem. Se você perguntar para o seu filho, ele vai falar que não quer isso, mas ele espera que você faça. Vai por mim. Em nome de Jesus, chega em casa e pega a senha, senão já era. Não vai acessar mais. Ah, é o meu direito. Não, é confundir direito com vontade. Perceba qual é o direito de Israel. O direito de Israel é tomar posse da terra prometida, mas qual é a grande questão? Tem que ir todo mundo, não dá para ficar ninguém de fora dessa história. Por isso que a legislação de Israel era para todo mundo, ninguém pode ficar de fora. É por isso que a gente corre esses riscos. Quando a gente não continua com a educação, quando a gente não continua formando os nossos filhos para o Senhor. O Salmo 127 nos diz que herança do Senhor, não é? Nós formamos os filhos para o Senhor. Eu sei, gente, sou pai também. Vou falar outra frase terrível aqui. Nós achamos que nós amamos os nossos filhos mais do que Deus ama. Na prática nós achamos. Um último perigo? Tratar como amigo e não agir como pai, como mãe. Não, eu sou amigo do meu filho. Você tem que ser amigo no trato. No papel, não. O papel é de pai. Porque pais mostram o caminho e impõem limites. Amigo compartilha das ideias. O amigo é aquele que fala, vamos lá, vamos. Estou contigo. Vai dar tudo errado, mas está contigo. Senão não é amigo. Amigos compartilham das ideias. Pais mostram o caminho e impõem limites. Eu tenho uma série de textos que ao longo desse mês eu quero compartilhar com vocês. O meu favorito é um de Provérbios que diz que o filho entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Mas vamos lá. Bom, se nós temos essas questões, eu quero mostrar para vocês, segundo esse texto, o que é a educação continuada. Vamos lá, 4 frases. A primeira frase, o que é a educação continuada? Em primeiro lugar, a educação continuada é uma tarefa que não pode ser delegada. Não pode ser delegada. Nem para a escola, nem para o tio, nem para a avó, nem para ninguém. Quando Deus fala através de Moisés o seguinte, olha, essas palavras você ensina para os teus filhos. Poxa, vamos pensar a lógica do negócio. Se é para falar com quem tem filho, logicamente está falando com um pai ou com uma mãe. Ao longo de todo o texto, no restante do texto, não tem essa ordem sendo dada para ninguém. A gente não encontra nenhuma parte na Bíblia dizendo o seguinte, olha só, pede para a tua avó te ensinar. Isso, não tem isso. Aliás, tem um texto na Bíblia que fala sobre Timóteo, que fala que ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde os tempos antigos com a tua avó Loide e com a tua mãe. A avó está no processo, mas a responsabilidade não é dela, então não justifica. Essa é uma tarefa que não pode ser delegada. Gente, o grande erro do nosso tempo é a terceirização desse negócio. A educação de filhos é passada para psicopedagogos,
psicólogos, terapeutas, professores e profissionais afins. Tem filho que respeita mais o psicopedagogo do que a mãe e o pai. Era missão para os pais esse negócio. Não é para ser terceirizado. As ordens que Deus dá, né? Deus é muito específico nas ordens. Aqui tem um monte. Ouça o Senhor, ame o Senhor. O que é amar? Amar é dar além do esperado. Ame ao Senhor, ensine isso aos seus filhos, amarre essas palavras na sua mão, na sua testa, passa no umbral da porta. E Israel sabia da importância desse negócio de pintar no umbral da porta. Pintar no umbral da porta para Israel significa o sinal entre a vida e a morte. Então pensa bem nesse negócio de você atar essas palavras, o ouve Senhor, e o Senhor, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, era para estar lá na mão do israelita, era para estar na testa do israelita, na porta, para que ele ensinasse isso para os seus filhos sempre, sempre, e não esperasse que ninguém fizesse isso. Não era para que a tribo de Naftali ensinasse para a tribo de Dan. Olha, Dan, faz o seguinte, ensina lá, pelo seguinte, porque falar algumas coisas com os nossos filhos é muito difícil, é mais fácil falar para o filho dos outros. Então você ensina para a nossa tribo, que a nossa tribo ensina para a sua tribo. Não acontece isso. É para os pais se assentarem e falarem com os seus filhos. Não dá para ser terceirizado esse negócio, é uma tarefa intransferível, não dá para delegar para ninguém. E sinceramente, papai e mamãe, eu acredito que Deus vai cobrar isso de nós. Eu acredito. E morro de medo disso. A educação continuada é uma educação, é uma tarefa que não pode ser transferida. Muita coisa mudou de Israel para cá. Eu fico imaginando esse povo caminhando pelo deserto, nessas histórias, para colocar isso na cabeça da meninada. Eu acho que só tinha um jeito, né? A motivação, não é? Como é que um pai israelita, o que ele deveria fazer para motivar o seu filho a conquistar a terra prometida? Eles não tinham ideia que ficariam 40 anos vagando pelo deserto. Mas à medida que os anos fossem passando, eu fico imaginando os pais, né, de jovens e adolescentes, mantendo a motivação dessa turma para ir. Não, nós temos que ir. Nós precisamos ir. A terra que o Senhor prometeu é terra boa, que mana leite, que mana mel. A gente precisa de ir para essa terra. O que fazer para manter essa turma com foco, com coração, com a alma nisso? E eu só consigo achar uma explicação para isso: sonho. Os pais tinham que sonhar com aquela terra, sonhar com aquelas uvas que teriam lá, sonhar com uma terra que mana leite e mel. Sonho. E aí é que viria a tarefa: fazer os filhos sonharem os sonhos dos seus pais. No ano de 1985, um dos governadores do estado do Espírito Santo foi inaugurar dos asfaltos no entorno do Pico da Bandeira, o governador Max Mauro. E ele, ao discursar, ele disse o seguinte: hoje realiza-se neste lugar um sonho de família. Meu avô, político do estado, deputado, morador dessas regiões, passava sempre por aqui com caminhões de madeira, tinha um sonho, que um dia asfaltaria essa estrada. Passei minha vida inteira vendo meu pai, também um outro político, falando do sonho do seu pai. E daí por diante eu sonhei, comecei a sonhar, e um dia, se fosse político, eu poderia ser aquele que passaria com asfalto, ou traria o asfalto para esse lugar. E hoje, então, eu cumpro aqui um sonho, realizo um sonho de família. 3 gerações sonhando a mesma coisa. Pergunto: qual é o sonho da sua família? Qual é o sonho coletivo da sua família? Qual é a direção para onde todos estão direcionando o
todos trabalham, quando as crianças saem para a escola, quando você convida as crianças para economizar dinheiro, quando nós trabalhamos, qual é o sonho da família? O que nos move dentro de casa? Deixa eu usar aqui uma frase espiritualista. Qual é a sua terra prometida? Qual é a sua Canaã? Qual é a Canaã da sua família? Ou é uma casa que vive-se sem um sonho, sem um projeto maior, onde haja motivo para que todos dobrem os seus joelhos no chão e clamem a Deus? Não pode ser delegado nem terceirizado. Mas há uma segunda possibilidade. A educação continuada, ela é também uma tarefa contínua. Já disse aqui. A gente tem, Vandinho tem uma palavra, tem uma frase, né? Nós somos muito bons em iniciativa e muito ruim de acabativa. Alguns de nós, a gente é muito bom em começar coisas, mas perseverar ou perseverança não é o forte de muitos de nós. A gente podia começar por, vamos listar, né? Final de ano a gente fala assim, e aí, quais são os planos para o próximo ano? Aí você pergunta, regime para o próximo ano, quem vai começar? Aliás, quem começou o ano passado? É mais fácil, né? Está lá o Giovanni com a mão levantada. Começou a correr esse ano e parou. Começou a estudar, fazer curso de inglês. E assim vai. E os salmos vão mostrando para a gente que o homem que clama ao Senhor obtém misericórdia. Esta é uma tarefa que não pode ser interrompida. Olha o que diz os versículos 10 a 12. Diz assim, havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casa que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para não te esqueceres que o Senhor te tirou. Está falando com esse povo o seguinte, olha para trás, está vendo desde lá de trás onde tudo isso começou? Não se esqueça disso. Agora, continue ensinando os teus filhos. Não para não, porque Israel vai se perder no meio do caminho, se vocês pararem. Cuide para que vocês não se esqueçam do Senhor. Continue. Esse é um preceito divino. Em muitas coisas. Quando Deus ensina sobre a Páscoa, por exemplo, diz que a Páscoa seria um estatuto perpétuo para todas as gerações. E o que envolvia? Matar o cordeiro, comer ervas amargas. Pensa na meninada comendo erva amarga. Todo ano. Aí vai chegando a festa, né? Hoje a gente espera o Natal, para assim, poxa, o Natal é um tempo bacana, né? Rabanada, carne assada, quem faz o peru assado. Que bacana. O israelita na época da Páscoa comia erva amarga. E o filho deveria perguntar, para quê? Por que isso? E a resposta? Para que vocês nunca se esqueçam. Para que nós nunca nos esqueçamos do que Deus fez. É uma educação continuada. É para perseverar nisso, não desistir, não parar. E nós, assim como Israel, corremos o risco de nos acomodarmos diante das conquistas. O grande problema para a gente é o tempo de conquista. É quando tudo está top. É quando tudo vai bem. Quando a coisa está pegada, a gente fica em estado de alerta. Mas quando, né, a coisa está bem, a gente costuma relaxar. O velejador Amir Klink
que escreveu o livro 100 Dias entre Céu e Mar, que conta a história da travessia dele de Lúderis, na África, até o Brasil, até Salvador, em 100 dias, remando seu barquinho, só remando, conta o seguinte, que em uma determinada parte da viagem, ele descobriu que a tempestade não assustava mais ele. Então eu aprendi que as tempestades, elas não me traziam angústia, porque depois de uma tempestade eu tinha certeza que vinha a bonança, que vinha a calmaria. Mesmo numa das noites, num dos tempos, em que ele ficou 4 dias e 4 noites dentro do seu barco sendo batido pelas ondas, para lá e para cá, ele não sabia se estava em cima, se estava embaixo. 4 dias e 4 noites no fundo de um barco. Depois, tudo tranquilo, o barco boia novamente, ele abre, calmaria, e ele disse: o meu medo era quando o mar estava calmo, porque quando tudo estava calmo, eu corri o risco de relaxar, e depois de uma calmaria, só pode vir tempestades. A gente tem que tomar cuidado com as nossas conquistas. Para quem já chegou lá, para quem já alcançou certa condição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em uma de suas cartas aos Efésios, ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ele está dizendo, depois que você chegar no ápice, que estiver tudo bem, se prepare, esteja firme, que não acabou. Cuidado, para que a educação não descontinue quando tudo parecer bem na sua casa, quando tudo parecer encaminhado, quando não tiver sinal de perigo, quando não tiver sinal de alerta, na relação com os filhos, no namoro dos filhos, na relação entre você e marido, você e esposa. Cuidado com a calmaria. Terceira lição que eu quero compartilhar com você sobre a educação compartilhada. A educação compartilhada era o segredo do sucesso de Israel. Olha os versículos 13, a partir do versículo 13, Deus faz aqui os alertas. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Ou seja, vai ter um monte de deuses lá. Porque o Senhor teu Deus, olha o versículo 15, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Espera lá, como é que pode um Deus tão cheio de amor dizer algo para o seu próprio povo? Como pode isso? Para algumas pessoas isso é inconcebível. Não, mas Deus não é amor? Como é que Deus fala isso? Mas Deus já estabeleceu os limites. Não fazer o que Deus está falando é estar fora dos limites de Deus. E para trás aqui só tem, olha, está vendo só? Vocês vão morar em casa que vocês não construíram, vai estar tudo bem lá, a geladeira vai estar cheia, vocês não colocaram nada lá dentro, vocês vão chegar e tomar essa posse dessas casas. Vocês vão morar em cidades que vocês não colocaram nem a mão. Vocês vão invadir um tempo de modernidade. Vocês vão viver coisas que vocês nunca viram. Cuidado para não relaxar na calmaria. Vou limpar os inimigos da frente de vocês. Cuidado para não relaxar na calmaria. O segredo do sucesso é obediência e fidelidade. Eu estava saindo daqui um dia desse com uma pessoa no discipulado com uma dúvida. E a dúvida era a seguinte: pastor, eu falei meio brusco com a minha mãe.
E a minha mãe respondeu na mesma altura para mim. E aí ela falou comigo assim: você não pode falar comigo assim, eu sou sua mãe. E eu disse: mas você falou comigo assim, eu sou seu filho. O que o senhor acha, pastor? Eu estou errado? E essa resposta é simples, cara. Muito simples. Você está errado. Mas a minha mãe foi brusca comigo. A forma talvez de fazer também possa estar errada. Mas vamos separar os erros? Vamos separar os erros. Vamos falar sobre o seu erro, porque sua mãe não está aqui. E não foi sua mãe que me fez a pergunta, foi você. A partir do momento que você me faz a pergunta, você me dá toda a liberdade para responder. Se você quiser trazer sua mãe para o papo, você traz depois. Mas deixa eu te falar. Vou te contar uma historinha. Um garoto chegou perto do seu pai e falou: pai, eu sempre vou ter que te obedecer. O pai disse: sim, filho, eu sou seu pai, você é meu filho, você vai ter sempre que me obedecer. O filho, não satisfeito, disse: pai, e quando eu tiver desse tamanho assim, eu vou ter que te obedecer? O pai disse: sim, você é meu filho, sou seu pai, e você vai ter que me obedecer. E aí o filho disse: e quando eu estiver maior do que o senhor, mais forte do que o senhor, tiver estudado mais do que o senhor, tiver ganhado mais dinheiro do que o senhor, eu ainda vou ter que te obedecer? E o pai disse: se você me amar, você vai me obedecer. Obediência, uma prova de amor. O segredo para o sucesso de Israel é a obediência. É o ouve Israel. Esse ouve tem a ver. Ouve Israel, mas não é só ouve aqui e sai aqui. Ouve Israel, entra aqui, passa para cá, interioriza esse negócio. Para todas as vezes que tiver algo em mente, ou alguma questão a ser pensada, isso for o que vai dirigir a vida de vocês. Agora, Israel, isso não tem nenhum sentido se ficar só com você, se você não ensinar para os seus filhos. Se eles não tiverem a mesma percepção, se eles não lidarem com a palavra da mesma forma que vocês liderem. Essa relação não pode parar por aqui. É o segredo do sucesso de vocês. E olha, sinceramente, talvez deve ser segredo mesmo, né? Porque poucas pessoas descobriram. Existem outras frases que são meio segredo, né? Tem gente que ganhou dinheiro com essa frase: o segredo para o sucesso. A gente ganhou dinheiro com isso. E é o tipo de frase que parece segredo, porque nem todo mundo descobre, né? Agora, para Israel não era isso. Agora, falando em sucesso, o que é sucesso? Sucesso significa avanço, segmento, resultado propício daquilo que veio depois de uma ação. Sucesso é o resultado que vem depois de uma ação. Pergunto de novo: nós queremos ter sucesso na educação dos nossos filhos sem as ações iniciais ou anteriores? Não vai acontecer. Para obter sucesso na educação dos filhos, na formação dos nossos filhos, é preciso agir. Esse é o segredo do meu e do seu sucesso nessa tarefa. Não dá para esperar para depois. Eu não sei se eu conseguiria escrever o sucesso de Israel em uma frase, mas eu penso naqueles 3 itens. 3 itens fundamentais: fidelidade, integridade e exclusividade. O versículo 15 fala do perigo que Israel corre, né? Eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Eu vou
eliminar você da face da terra. Se você não obedecer, eu vou destruir toda a sua história. Quando eu falo nessa frase, se você não me obedecer, eu lembro da minha mãe. Eu não sei de onde minha mãe tirava esse negócio, mas de vez em quando eu já escutei isso em outros lugares. Minha mãe dizia, se você não me obedecer, você vai ver o que é bom para a tosse. E uma vez eu caí na besteira de dizer, o quê? Mas eu não estou com tosse. E eu queria aconselhar você, jovem, nunca fale isso com a sua mãe. É ruim para a saúde. A tosse vai passar de leve, você nem vai perceber que a tosse fez mal. Porque minha mãe falou, é? Quando a mãe fala uma frase dessa, que você reage com alguma gracinha, e a mãe fala, é? Esse gente, vocês não têm ideia do que é uma para minha mãe. A minha mãe, ela era louca com vara de goiaba. Doía. Toda casa que a gente morou tinha um pé de goiaba. Dói, não dói? Muito. De goiaba, Mauro? Já tomou também? Não. Que bom. Eu não estou sozinho nisso. Mas então, minha mãe tinha essa frase. Você vai ver o que é bom para a tosse. Fala para o seu filho. Cuidado para ele não te processar, não é? Hoje em dia não é assim. Eu fui pesquisar, né, coisas dessa turma sobre a educação de filhos. Eu vi muita coisa engraçada sobre isso. Muita coisa cômica. Tem um humorista que fala sobre isso e ele diz, quando ele chegou na escola, foi um dia lá a turma do Conselho Tutelar. E a turma do Conselho Tutelar disse o seguinte, nós viemos aqui porque agora o Estatuto da Criança e do Adolescente está a seu favor. E nós viemos aqui porque ele veio para te defender. Se você é um filho que trabalha em casa, aí ele pensou, sou eu, trabalho em casa. Se você tem mais irmãos e todos trabalham em casa, mais irmãos trabalham em casa. Se você apanha, eu apanho. Se você já apanhou de vara, está encaixando, esse negócio é para mim. Fale conosco, denuncie, porque o ECA vai te defender. Sim, esse tal de ECA vai salvar minha vida. Chegou em casa, sentou para almoçar, a mãe colocou a comida, o suquinho, e a mãe falou assim, cuidado para não entornar isso em cima da mesa. Mãe não fala isso, né? Cuidado para não tornar o copo em cima da mesa. Ele pegou e colocou o copo em cima da mesa. A mãe falou assim, que é isso? Tá louco? Ele falou assim, agora acabou a palhaçada aqui. O ECA vai me defender. Quem é esse tal de ECA? Não, o ECA vai me defender. Eu vou ligar para ele. Você vai ligar, você tem um número? Tem, está aqui o número. Você teve lá na escola, deu um número, se calcular, você vai ligar agora. E foram para a rua, orelhão, uma vara na mão, não sei se era de goiaba. Liga ele. Ele ligou e a mãe cortou ele na vara. Mãe, vai me bater. Fala que eu estou batendo alto. Fala alto, que eu estou batendo muito. Pode falar, fala aí. Vai me bater. Fala, grita, fala que eu vou continuar batendo. Depois sair daqui, fala, manda vir prender. Teve que nunca mais, o tal do ECA até hoje não apareceu para defender. Às vezes, a gente aproveitou esse negócio para não repreender, não corrigir os filhos. Temos trabalhado, eu tenho trabalhado fora da igreja em alguns círculos, e a gente vê uma turma chegando no mercado de trabalho que não sabe lidar com chefes, não sabe respeitar a autoridade, não sabe cumprir ordens.
não sabe ser reprovado no trabalho. Onde isso está errado, gente? A educação foi descontinuada. Essa última lição para a gente ir embora, para a gente pensar em ir embora em casa, eu sei que isso vai dar conversa daqui até em casa, gente. Eu sei que vai. E a minha proposta é essa mesmo. Se chegar a entrar no carro e falar assim, e aí, filho, escutou o que o pastor falou? A ideia é essa aí. Última lição. É uma tarefa exclusiva para um povo exclusivo. É para Israel, é para o povo de Deus, é para quem está decidido a andar debaixo disso daqui. Vamos lá. Ninguém é obrigado a fazer nada, gente. Ninguém é obrigado a impor limites aos seus filhos. Ninguém é obrigado a ser rígido quando tem que ser rígido, a falar o que precisa ser falado, a confrontar, a ensinar, a repetir 1, 10, 200 vezes. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas a partir do momento em que nós, cristãos, dissemos que nós vamos seguir o que existe neste livro, a coisa muda. Porque se torna uma tarefa exclusiva para um povo exclusivo. São os padrões de Deus. Não são os padrões de uma sociedade pós-moderna que é dominada por uma série de coisas. Não são os padrões de uma sociedade que diz que você, o menino, pode namorar com o menino, pode se casar. Não é esse tipo de sociedade. É a sociedade que diz, agora que você pode escolher sexo. Não é. É debaixo desse padrão que nós vamos viver. Se for debaixo desses padrões, ok. A gente tem que parar de falar que somos cristãos. Agora, uma vez que nós dissemos, nós somos cristãos, tá? Homem, homem, mulher, mulher, para a Bíblia, para Deus, é assim que acontece, a gente crê nisso. E educação de filhos? É educação de filhos. Como é que funciona a autoridade? Enquanto estiver debaixo desse lar aqui, desse teto aqui, anda segundo as minhas ordens, segundo os meus padrões. Estamos indo para a terra prometida, e vai ter que ir todo mundo. Porque é exclusivo demais. Ah, mas a igreja fulano de tal não crê assim. Ok, tudo bem, não crê assim. Nós cremos assim. É exclusivo. Nós somos igreja reformada. Uma tradição de mais de 500 anos de história. De confessionalidade. Nós acreditamos no único e verdadeiro Deus. Nós acreditamos na Bíblia como regra de fé e prática. Nós acreditamos numa eleição incondicional. Nós acreditamos numa expiação ilimitada, nós acreditamos no sacerdócio universal, nós acreditamos na depravação total do homem. Nós somos o povo da reforma. Nós somos uma igreja protestante, que no mínimo deveria protestar contra tudo isso que acontece aí. E não embarcar nessa canoa furada. Esses ensinamentos foram exclusivos demais. A obrigação está na expressão teu filho e não a outros filhos. Israel que é um povo liberto por Deus, escondido por Deus, escolhido por Deus. Os padrões eram diferenciados. Gente, você quer um assunto complicadíssimo na Bíblia? Que parece ser muito simples. A questão do julgo desigual. Eu aprendi a minha vida inteira que o julgo desigual, hoje em dia, se dá entre o crente que se casa com o não crente. Aprendi minha vida inteira isso. Um belo dia eu estava no gabinete pastoral e entrou um casal dizendo que a gente vai se separar. Nós temos 2 filhos e a gente vai se separar. E eu disse, tá, por quê? E eles falaram, porque a gente vive em julgo desigual. Na minha formação eu pensei, qual de vocês 2 se converteu ao longo da vida? Qual não era crente desde pequeno? E eles disseram, nenhum de nós 2. Somos presbiterianos a vida inteira de berço. Meu pai era presbiteriano, o pai dela era presbiteriano. Nunca nos afastamos da igreja, mas vivemos em julgo desigual. Eu falei, não bate.
Falei, não bate, com tudo que eu aprendi até hoje, isso não tem como. Falei, vocês vão se divorciar mesmo? Ou existe uma possibilidade de a gente conversar e tentar tratar isso? Não, existe uma possibilidade de a gente conversar e tratar. Falei, então eu quero estudar um pouquinho sobre isso, semana que vem eu converso com vocês de novo. Pode ser? Pode ser. E fui estudar então um pouquinho na Bíblia sobre o que é jogo desigual. Uma doutrina que foi levantada há algum tempo, para se falar sobre a maneira de ser do israelita ou não. Mas eu descobri uma coisa muito curiosa. O que era o jogo desigual no Antigo Testamento? O jogo desigual no Antigo Testamento é: se você é de Israel, você não pode se casar com quem não é de Israel. Ok, nós pegamos isso e falamos, ó, é da igreja, que a igreja é então o Israel, isso não é da igreja que eu então não é de Israel. Tá. Mas a minha questão é a seguinte: mas o que tornava Israel um povo especial? Eram as leis de Israel? Não. Eram as práticas religiosas de Israel? Não. O que tornava Israel um povo especial era o Deus de Israel. O Deus de Israel é que fazia diferença naquele povo. E eu adotei uma nova maneira de pensar sobre o jogo desigual. Estou compartilhando com vocês. Hoje, quando um casal se apresenta para se casar, hoje eu tive a felicidade de conversar com ele, eu vou perguntar lá na frente assim: quem é Deus para vocês? Quem é Deus para você, homem? Ah, Deus é isso, manda eu fazer assim, manda eu viver assim, e por isso que eu vivo assim. Ok. E você, mulher, quem é Deus para você? Ah, Deus é isso, manda eu fazer assim, viver assim. Ok. Deus é a mesma pessoa para vocês? Ele vai entrar no casamento de vocês do mesmo jeito, do mesmo grau de importância? Vai. Isso não vai ter jogo desigual. Tenho visto gente que nasceu e foi criada dentro da igreja, casais, mas Deus não é a mesma pessoa para eles. Teoricamente, o jogo desigual, nesse sentido, não se encaixa na perspectiva de ser crente ou não ser crente. É em quem Deus é. Para o casal. Cuidado, irmãos. Cuidado. A tarefa de educar os filhos é para um povo exclusivo, porque esse povo tinha um Deus exclusivo. Eu não sei o que você está pensando diante disso, diante de tudo isso que a gente conversou, dessa educação continuada, de ser uma tarefa que não pode ser delegada, e a gente deveria pensar: será que eu tenho delegado para a igreja, para a escola, para algum profissional, a tarefa de educar meus filhos? Será que eu parei no tempo e eu estou deixando os meus filhos viverem a vida deles do jeito que eles querem? Eu não estou seguindo com isso? Será que o segredo do sucesso, a obediência a Deus, os meus filhos têm aprendido comigo? Viram no meu exemplo até agora? Será que eu me comporto como pai de um povo exclusivo, porque eu sirvo um Deus exclusivo? Eu não sei como a gente vai chegar no final dessa série, mas a proposta é que a gente aprenda, porque nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. E se amanhã ou depois a gente conversar e você disser para mim: pastor, a gente está aprendendo. A gente está fazendo em casa, estamos aprendendo, ou reaprendendo. Ficarei muito feliz com você. Ficaremos muito felizes, porque nunca é tarde para aprender. Nós temos um videozinho do Mário Sérgio Portela falando exatamente sobre isso. Queria ver com vocês. Rapidinho. Tio, você sempre cuidou e continua cuidando de todos nós, da família, dos sobrinhos, dos filhos e dos netos agora. E eu tenho visto você falar bastante também, porque é perguntado dessa questão do papel da família na educação. E as pessoas se têm confundido e entregue
muito o papel que é da família para a escola. Eu brinco que na escola a gente não suporta mais, no sentido não aguentamos mais. Algumas pessoas acharam que bastava colocar seus filhos na escola e nós fazemos a educação deles. E nós não fazemos a educação, nós fazemos uma parte da educação que a gente chama de escolarização. A tarefa da educação é da família, de maneira direta e de forma subsidiária no poder público. A escola faz escolarização. Não dá para terceirizar a educação dos filhos. Ter filho dá trabalho e não é só trabalho de parto. Né? É a questão de responsabilidade. E supor que as famílias entreguem para nós na escola os seus filhos, e que não tempo de 4, 5 horas, numa sala com 30 crianças ou jovens, além de ensinar matemática, português, história, educação para o trânsito, educação contra a droga, educação sexual, educação religiosa, educação física, educação artística, fornecer merenda, ajudar a fazer trabalho escolar, além de tudo isso faz a formação que a família precisa fazer. Lamento, né? É necessário que a família assuma sua responsabilidade. Isso não significa que a escola não apoia a família, mas a escola não tem a responsabilidade que a família tem. A escola não tem a responsabilidade que a família tem. Deixa eu pegar essa frase para a gente. A igreja não tem a responsabilidade que a família tem. Não tem. Meu desejo é que você tenha uma semana fantástica diante do Senhor. Em família. A sua família. Talvez seja o tempo de chegar em casa e falar assim, espera lá, vamos pensar em quais são os nossos sonhos? Vamos projetar os sonhos da nossa família aqui? Vamos compartilhar? Talvez seja um bom exercício fazer isso em casa. Às vezes os pais correm para lá e para cá e os filhos nem estão se dando conta do que está acontecendo, do porquê. Talvez seja a hora de sentar e rever os sonhos. Eu quero orar com você, para a gente encerrar esse culto. A gente nem vai cantar o último canto, viu? É vocês que vão cantar? Então vamos deixar que o apóstolo vem aqui. Vamos orar? Em família, eu queria orar pela sua família, especificamente. Você quer vir aqui para orar por você? Pela sua família? Cadê aqui, gente? Chega pra cá, tá? Isso, pode subir aqui. Tá, tem muita gente no corredor ali, ó. Dá pra caber todo mundo aqui. Vou convidar para você fechar os seus olhos. Talvez um dia de sol, juntos, um dia que estavam todos, tenta lembrar, um dia de grande felicidade. A vida é feita de momentos, esses momentos ficam gravados na nossa lembrança.
amanhã possa ser um novo dia, uma nova história. Senhor Deus, somos famílias que fazem parte da tua família. Temos histórias que marcaram muito a nossa vida. Algumas delas nos fazem rir, algumas delas nos fazem chorar. Nós lembramos de pessoas que estão ao nosso lado, nós lembramos de pessoas que se foram, marcaram a nossa história. Deus, qual tem sido o sonho que alimenta o coração dos teus filhos? O que tem movido a nossa vida? Para onde as nossas famílias estão caminhando? Onde nós vamos chegar se continuarmos vivendo da maneira como estamos vivendo? Qual é a Canaã que o Senhor tem colocado diante dos olhos dos meus irmãos e irmãs aqui? São sonhos que preenchem a realidade de maridos, esposas, filhos. Nos ensine, Deus, a restaurar os sonhos. Nos ensine a sonhar. Traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Traga ao nosso coração aquilo que pode nos dar a paz. Liberta-nos das lembranças que nos entristecem, nos escravizam, nos faça ver e crer no teu poder em transformar todas as coisas. Nos faça mudar de direção a partir das nossas escolhas. Tira de nós todo o egoísmo, toda a vaidade, tudo aquilo que desagrada do Senhor e tem envenenado a nossa casa. Deus, elimine do nosso arraial o devorador. Muitas vezes a gente não sabe nem para onde o dinheiro foi. Nos ensine, Deus, a viver segundo os teus padrões, a educar os nossos filhos segundo os teus padrões, a vivermos a família do Senhor na nossa casa, no nosso lar. Tenha misericórdia de nós. Venha nos fortalecer, nos encher do teu Espírito, nos renovar, nos mudar de dentro para fora, restaurando a alegria, trazendo paz, reconsertando a história. O Senhor pode reconstruir a história que o lar destruiu. Nós cremos nisto. Nos apegamos com todas as nossas forças e fraquezas do teu poder e do teu amor. Contamos contigo, Deus. Nesta semana, leva a gente mais para casa.